colocaram procariontes fotossintetizantes para dentro e esses procariontes fotossintetizantes se transformaram nos atuais cloroplastos. É isso que essa teoria defende. Basta saber isso. E aí, pessoal, gostaram desse pedacinho da aula? Então bora lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre os plastos. A aula vai começar agora, vamos lá. E aí, meu povo, como estão vocês? Pessoal, direto ao assunto, vocês sabem que aqui é assim. Qual o tema de hoje? Plastos. E o que são os plastos? Organelas membranosas. Tá aqui. Presentes onde? No citoplasma de células eucarióticas. Todas as células eucarióticas? Não, gente. Por exemplo, células animais não têm plastos. Células de plantas e células de algas são as células eucarióticas que possuem plastos. Beleza? Então fixa isso aí. Células procarióticas, bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, não possuem plastos. Também é importante dizer isso nesse início. Vamos lá? Com relação à forma e tamanho. Os plastos eles variam em forma e tamanho. E aí depende do tipo de plasto, depende do tipo de célula e há essa variação. Beleza? Quais são os tipos de plastos que é importante a gente estudar? Atenção aqui, que a aula começa para valer agora. São os cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. Pessoal, aqui está mastigadinho, olha, todo mastigadinho, só o que é importante de cada um. A primeira coisa que chama a atenção, que a gente tem que falar, gente, é o tipo de pigmento. Atenção, o tipo de pigmento de cada um deles. Cloroplasto tem um pigmento chamado clorofila. E essa clorofila tão conhecida nossa, ao refletir a luz do sol, ela expressa a cor verde. Então os cloroplastos, eles têm a coloração esverdeada. Qual a função aqui dos cloroplastos? Segundo ponto, promover a fotossíntese. Ora, a fotossíntese, nós teremos uma aula só sobre fotossíntese. A fotossíntese é aquele processo em que a planta ela capta luz solar, essa luz solar vai promover reações entre água e gás carbônico para produzir moléculas orgânicas, que nada mais é do que alimento para a planta. Beleza? Tudo isso acontece aonde, gente? Dentro dos cloroplastos, que é justamente esse da figura aqui. Perfeito? Pessoal, terceiro ponto. Eles apresentam uma dupla membrana lipoproteica. Eita, Afonso, membrana lipoproteica. É o mesmo tipo de membrana lá das membranas da membrana plasmática? Exatamente. É o mesmo tipo de composição. Lipídios e proteínas. Certo? E aqui a diferença é que são duas membranas lipoproteicas, muito semelhantes à membrana plasmática, repetindo. Ok? Só que há exceções. Espécies como a euglena, ela apresenta 3 membranas. Em vez de ter 2 aqui, vão ter 3. Então se você vê lá numa questão 3 membranas aqui, você já sabe que se trata da euglena. Só que, de uma forma geral, a grande maioria apresenta dupla membrana. O mais importante a gente saber é isso. Outra seção são as algas diatomáceas, que em vez de apresentar dupla membrana, apresentam 4, gente. 4 envolvendo o cloroplasto delas. Beleza, gente? Vamos mais para frente aqui. Cromoplastos. Ei, o que foi que eu disse? Primeira coisa que a gente tem que ver, gente, o tipo de pigmento. Cromoplasto tem pigmento? Tem sim. O pigmento do cloroplasto não é a clorofila. O pigmento do cloroplasto são principalmente pigmentos chamados carotenoides. Os carotenoides eles expressam a cor laranja e a cor vermelha. Ô Afonso, só são carotenoides? Atenção aí, não. Tem, por exemplo, um outro pigmento chamado licopeno, que também está presente promovendo essas cores. Beleza, gente? Então, é importante entender que esses pigmentos, eles existem também nos cloroplastos, eles são auxiliares da fotossíntese, mas eles não predominam assim como a clorofila. Quando eu coloco aqui, entendam que são os pigmentos que predominam no cromoplasto. Ok? E onde é que eles são encontrados? São encontrados em frutos, flores,
né, as pétalas das flores, está cheio desses pigmentos. Elas têm coloração, muitas vezes tem flor avermelhada, flor alaranjada, certo? Folhas e também raízes. Raízes como, por exemplo, a cenoura, que também tem carotenoides ali alaranjados. Outra pigmentação que eu não falei, eu só coloquei carotenoides aqui, mas são os licopenos que eu falei, e as xantofilas também, beleza? E aí isso diferencia em relação aos cloroplastos. Leucoplastos, pessoal. Leuco em biologia quer dizer branco ou transparente. Então, por exemplo, as células do nosso corpo, leucócitos, que a gente ouve tanto falar, são células brancas. Então começou com leuco, branco, certo? Então se é branco, são células que não têm pigmento, não têm coloração. Melhor dizendo, aqui não são células, aqui são plastos, né? E aí, esses plastos eles não têm pigmentos, não há clorofila, não há carotenoides, não há xantofilas, esses pigmentos que eu acabei de falar. E aí, para que serve eles, gente, se eles não têm pigmentação? Ei, pessoal, ele serve para armazenar amido. E amido, meu povo, é alimento de planta. Amido é alimento de planta. A planta, quando ela fotossintetiza, ela produz glicose e essa glicose vai se juntando para formar amido. E esse amido serve de reserva energética para a planta. Então, olha a importância dos leucoplastos. Quando o leucoplasto ele armazena amido, ele recebe um nome especial, chamado amiloplasto. Grave esse nome, amiloplasto, porque tem reserva de amido. Vamos avançar, vem comigo, olha só. Origem, vamos lá. Como é que se originam esses plastos que eu acabei de falar para vocês? Eles são originados a partir de uma estrutura, uma bolsa esférica incolor, que não tem cor, certo? Chamada de proplasto. Justamente essa bolsazinha esférica, e que dentro dela tem um DNA. Dentro dela tem material genético. Olha que interessante. Então, cuidado. Não é só dentro do núcleo que tem material genético. Tem material genético lá nas mitocôndrias, dentro dela. Elas têm DNA próprio. E aqui também os plastos vão ter DNA próprio. Então, o proplasto, voltando para cá, ele possui DNA e é uma bolsa esférica. Ele é pequenininho, minha gente. Ele é pequenininho. E esse proplasto, ele está presente nas células embrionárias. Quando o pólen vem e lança o gameta masculino, que vai fecundar o óvulo feminino, para surgir ali o embrião, a semente, é nessas células embrionárias que o proplasto está presente. Como também nas células meristemáticas, que são partes da planta, cheio de células responsáveis pelo crescimento da planta. Mas isso a gente vai aprender lá em botânica. É só importante saber que os proplastos estão nessas regiões, nesses tipos de células. Beleza? Os proplastos, eles são capazes de se diferenciar formando cloroplasto, capazes de se diferenciar, de se transformar formando cromoplasto e também formando amiloplastos. Beleza? Então todos os plastos vêm desse camarada aqui, pessoal, do proplasto. Beleza, gente? Fixa bem isso. E ressaltar que todos apresentam DNA próprio, são capazes de se autoduplicar. Beleza, pessoal? Compreendido isso aí direitinho, vamos avançar agora para o tópico de estrutura. Quando falamos em estrutura de plastos, a gente pega o principal plasto que eu falei no início, que são os cloroplastos. Então vamos entender o cloroplasto lá dentro, que é justamente onde acontece a fotossíntese. Vem comigo, olha só, presta bem atenção. Primeira coisa que eu disse a vocês foi o quê? Eles são delimitados por uma dupla membrana. Uma dupla membrana. Pode haver 3 membranas e 4 membranas? Pode, com os exemplos que eu coloquei, dependendo da espécie. Se for euglene de atomácea, beleza, sem problema. Mas a maioria possui dupla membrana. Ok? Gente, presta bem atenção. Todo esse espaço aqui, dentro
do cloroplasto, que lá na mitocôndria a gente chama matriz mitocondrial, aqui recebe o nome, ó, estroma. Estroma corresponde a toda essa matriz, a esse espaço aqui, cheio de líquido viscoso, com diversas enzimas e substâncias presentes aí. Inclusive substâncias como o DNA, reforçando. São organelas que possuem DNA próprio. Ei, gente, retículo endoplasmático, rugoso, retículo liso, complexo de Golgi, todas aquelas organelas não têm DNA próprio. Mas mitocôndria e cloroplasto têm sim DNA próprio, é capaz de se autoduplicar. Não esquecem isso. Vamos entender agora as estruturas extremamente importantes aqui dentro. E, gente, vocês estão vendo aqui, ó, de verde, cada saco desse achatado, que está um sobre o outro, ó, empilhado, formando uma pilha vertical, um saco que parece uma moeda achatada, um sobre o outro. Cada saquinho desse nós chamamos de tilacoides. São sacos membranosos, em volta por uma membrana, ó, que vão apresentar dentro deles clorofila em grande quantidade, para que ocorra justamente a absorção da luz do sol aqui e ocorra efetivamente a fotossíntese. Perfeito? Então, repetindo, tilacoide é cada unidade dessa. Olha só, cada moeda dessa. Então aqui a gente tem 1, 2, 3 tilacoides, 1, 2, 3 tilacoides, um tilacoide, outro, 4 tilacoides. Beleza? Então, sabendo o que é tilacoide, a gente precisa entender agora, ó, cada conjunto desse, cada pilha dessa, cada conjunto como aqui, de tilacoides, eu chamo isso aqui de granum. Granum. Beleza? Por que eu estou sendo bem enfático? Porque existe também a palavra grana. Grana, na verdade, é o coletivo de grano. Aqui eu tenho um grano, outro, outro, e assim vai aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grânulos. O conjunto desses 7 grãos eu chamo de grana. Ok? Entenderam isso direitinho? O conjunto de tilacoides, um sobre o outro, eu chamo de grano. E o conjunto de grano eu chamo de grana. E o que é o tilacoide? É cada moeda dessa ou cada bolsa achatada, membranosa dessa. Cada saco achatado desse. Beleza, pessoal? São as principais estruturas aqui presentes. Nós temos também aqui os pontinhos que eu coloquei. Cada pontinho desse corresponde a o ribossomo do cloroplasto, que nada mais é do que grânulos responsáveis pela síntese, pela produção de proteínas. Então eles possuem ribossomos que são muito parecidos com ribossomos das bactérias. Eles não são parecidos com os ribossomos que estão no citoplasma da célula, de forma alguma. E isso traz uma certa evidência de que esses cloroplastos, assim como as mitocôndrias, surgiram pela evolução lá de bactérias ancestrais, bactérias primitivas. Por quê? Porque as bactérias elas possuem DNA próprio, elas são capazes de se multiplicar. Porque as bactérias têm membrana lipoproteica também, beleza? As bactérias têm ribossomos parecidos com esses aqui. As substâncias bioquímicas que estão presentes aqui, estudos já revelam que são parecidos com as substâncias lá das bactérias. Então, gente, acredita-se que, a partir de uma teoria, que a gente vai ver agora no próximo tópico, as mitocôndrias e também os cloroplastos são provenientes de bactérias ancestrais, primitivas. Essa teoria nós chamamos de teoria endossimbiótica ou teoria simbiogênica, que é justamente o que a gente vai ver a partir de agora, nesse próximo tópico. Então, pessoal, vamos compreender aqui a teoria endossimbiótica ou simbiogênica. Gente, vamos voltar milhões de anos atrás e entender o que essa teoria defende. Segundo essa teoria, o que é que acontece?
seres procarióticos ou procariontes fotossintetizantes, no caso autotróficos, naquela época produzia já o seu próprio alimento. Eles eram de vida livre e produziam seu alimento. Pegavam a luz solar e a partir dali produzia o seu alimento. Perfeito? Só que o que acontece? Viviam também de vida livre naquela época seres eucariontes ou eucarióticos heterotróficos, aqueles seres que naquela época não conseguiam fotossintetizar. Eles não produziam o seu próprio alimento. Eles se alimentavam de nutrientes que estavam no meio. Só que acontece, gente, que houve um período em que houve uma redução desses nutrientes. E esses seres eucarióticos, eles necessitaram, diante dessa situação, de ter a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E como foi que eles conseguiram evoluir nesse sentido? Vem para cá, olha só. Eles começaram a englobar aqueles seres procarióticos fotossintetizantes, autotróficos. Então eles começaram a englobar e, à medida que esse englobamento foi ocorrendo ao longo de milhões de anos, o que foi que aconteceu? Presta atenção, gente. As células eucarióticas que eram heterotróficas, que não conseguiam produzir seu próprio alimento por fotossíntese, passaram após o englobamento, prestem bem atenção, passaram a quê? A produzir o seu próprio alimento. Então eles deixaram de ser heterotróficos, atenção agora, e passaram a ser autotróficos. Então isso foi acontecendo ao longo de milhões de anos. Então, significa dizer que esse englobamento foi ocorrendo de tal forma que os seres procarióticos que eram englobados, eles se transformaram ao longo de milhões de anos justamente nos atuais cloroplastos, presentes aonde? Em células de plantas e em células de algas. Então, é isso que defende a teoria endossimbiótica. Endo, gente, significa dentro, por conta do englobamento. Aqui eles colocaram as células eucarióticas heterotróficas, colocaram procariontes fotossintetizantes para dentro, e esses procariontes fotossintetizantes se transformaram nos atuais cloroplastos. É isso que essa teoria defende. Basta saber isso. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza a nossa aula e desejo aí muito sucesso nos estudos. Não desanime, pessoal, e vamos firmes para frente para conseguir o sucesso. Um abraço a todos.